Lida com a pressão de uma forma diferente, né? Tem atleta que não, pelo contrário, até gosta da torcida, né? A favor da torcida ali, todo mundo olhando para ele e torcendo por ele, mas tem atleta que sente mesmo, né? Essa responsabilidade muito grande nos ombros, o que aconteceu com o Sacho Bertoncelli da Eslovênia. Por enquanto, primeiro colocado Christian Berg com 16,150 e o Daniel Hitchens, britânico, com 15,275. Por enquanto, são os dois primeiros colocados. O atleta da Eslovênia foi o quarto atleta a se apresentar. Neste sábado, o Santos, líder na primeira fase do Campeonato Paulista, enfrenta o Bragantino, primeira partida da semifinal, direto do Pacaembu, a partir das 6h10 da tarde. Antes, às 4h, tem Ponte Preta e Noroeste, disputando uma vaga na final do Troféu Campeão do Interior. E na sequência de Santos e Bragantino, troca de passes para você, falando tudo sobre o Campeonato Paulista e os campeonatos estaduais por todo o Brasil. Ele faz uma cara de quem, olha, eu tentei... Fiz o melhor que pude, mas não deu, né? Ingrato, né, Lucas? Porque são tantas horas de treinamento e a gente tem apenas uma chance de mostrar, né? E se qualquer falha que a gente tenha... Ele ficou com 14,075. Quarta colocação, então, para ele. Tiraria uma nota boa se não tivesse caído ali, né? Agora o Xenofonkos Midis, da Grécia. Quinto atleta a se apresentar. Ele que na classificatória ficou em 7º lugar. Ali a gente já pôde perceber algumas falhas, né? Veja só, afastamento das pernas, ele encostou com os pés na ponta do cavalo. Movimentos curtos de tesoura, em pouca amplitude. E aí um pouco de dificuldade na hora da elevação à parada de mãos. Uma série relativamente fraca em relação aos outros que nós já pudemos acompanhar. Por isso que eu falei que o Christian Berg da Hungria realmente caiu do cavalo na classificatória, porque o Christian Berg ficou atrás dele na classificatória, ficou em 8º lugar, ele ficou em 7º, e dá para perceber que o Christian Berg é um atleta de um nível mais elevado do que ele, né? Exatamente, Lucas, e impressionante que ele, de tão bom que ele é, mesmo com uma queda que provavelmente foi o que aconteceu, ele ainda conseguiu se classificar em 8º lugar. A mesma coisa que o Diego no solo, no Campeonato Mundial na Austrália. Ele mesmo com uma falha muito grande, ele chegou a sair do tablado, ele conseguiu se classificar em 8º e na grande final foi o campeão do mundo. No campeonato de 2005 na Austrália, né? Exatamente. Sem dúvida que... E depois o Diego Hipólito acabou ficando com a prata no último Mundial em 2006. Mas sempre está lá brigando por medalha. O Diego Hipólito vai brigar por medalha nos Jogos Olímpicos do ano que vem, com certeza. E para o Pan-Americano, o Diego Hipólito é candidatíssimo ao ouro, né, no solo. Sem dúvida. Vamos estar lá todos torcendo. Olha aí, 13.250 a pontuação do Xenofonkos Midis, da Grécia. Agora o sexto atleta, exatamente o chinês, que foi o primeiro na classificatória. É o único que pode desbancar o Christian Berg a essa altura, né? O Zhang Hongtao, da China. Já sobe aí nesse aparelho com uma pressão muito grande, né? Ele que fez 15.775 na classificatória, quer dizer, ficando uma nota inferior à do Berg. Vejam a postura do corpo dele, totalmente esticada, tem uma amplitude muito grande do movimento. Não são tesouras como a do húngaro, mas é uma postura muito... que impressiona. Vejam a velocidade, a dinâmica da série. Aí a utilização de toda a extensão do cavalo.
Uma falha pequena aí nesses 2 últimos giros. Parece que a força vai acabando, né? E por conta disso existem as falhas. É uma série realmente muito difícil, viu que ele sente ali um pouquinho o ombro. Aparece dores no ombro esquerdo, foi por isso que ele cometeu aquelas pequenas falhas no final da apresentação, né? Olha, falhas que podem lhe custar medalha de ouro. A gente tem a China aí com toda a tradição nesse aparelho, foi medalha de ouro do último Campeonato Mundial, medalha de ouro também em Atenas, nos últimos Jogos Olímpicos e com atletas diferentes. E aí nós temos o Zhang Hongtao representando a China, mas vai brigar por medalha, com certeza. A gente vê aí no momento da falha que ele encosta a perna no cavalo e aí se desconcentra, as pernas flexionam. Não consegue marcar a posição da parada de mão total, né? O momento que ele fica de cabeça para baixo, ele não marca a parada de mão e sai. O Christian Berg com 16,150, a maior nota até aqui. Vamos ver se ele vai conseguir superar. Muito difícil, hein? O chinês superar essa pontuação toda do Christian Berg. Amanhã teremos o segundo dia direto de Maribor, na Eslovênia, o segundo dia da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Amanhã com o solo feminino. Lembrando que não temos participação brasileira nessa etapa, mas temos aí grandes feras. Já vimos a Fei Cheng, campeã mundial, se apresentando. A Fei Cheng, que amanhã estará no solo também se apresentando. Solo feminino, que é sempre um aparelho muito aguardado, né, com muita expectativa. Teremos a barra fixa amanhã também. Aí um pouquinho de dificuldade na hora da divulgação da nota. Certamente alguma discordância. Hoje em dia a arbitragem podendo recorrer ao vídeo também. Olha aí, 15,100, hein? Terceira colocação, ele fica atrás também do Daniel Kittings, britânico. Por enquanto, medalha de bronze para ele. Aquele erro custou caro mesmo para o chinês. E agora teremos aí o 7º atleta a se apresentar, Filip Udy, da Croácia, que não foi bem no solo, vai tentar melhorar agora no cavalo com alça. Um atleta muito versátil, né, o Filip Udy. E hoje, Lucas, a gente tem... são poucos os atletas que conseguem manter uma boa apresentação em todos os aparelhos, principalmente no masculino, que são 6 aparelhos, né? Ele que no primeiro dia de competição ficou em 5º lugar. Até o momento fazendo uma boa apresentação. Foi só você falar, viu, Ana Paula? Não, mas isso acontece mesmo. O Filip Udy acabou... Ele hoje não está num bom dia, né? Acontece isso também. Era favorito a uma medalha no solo, agora essa falha e uma queda é fatal. Já fica fora de briga por medalha aí o croata Filip Udy. Veja que ele flexiona um pouco as pernas no momento das tesouras. É a saída. O treinador hoje vai colocá-lo para treinar, com certeza. Porque realmente o Filip Udy hoje não está num bom dia, não. Algumas medalhas que ele já conseguiu em outras etapas da Copa do Mundo de Ginástica. Você que está acostumado a acompanhar a Copa do Mundo de Ginástica Artística, grandes etapas no ano passado, ele conseguiu algumas medalhas inclusive no solo também, inclusive ouro no solo, mas hoje ele acabou errando bastante no solo e no cavalo sofreu essa queda que nós vimos de novo.
Aí na repetição a gente pôde ver inclusive o motivo, né, da queda. A mão dele escorrega, desliza e ele não consegue dar seguimento à série. Uma pena. Também vai dar trabalho para a arbitragem para ver a pontuação final dele. Olha como ele balança a cabeça negativamente, não gostando nem um pouco do que ele apresentou hoje, né? Logo mais tem o campeonato francês com o Paris Saint-Germain precisando derrotar o Bordeaux do técnico Ricardo Gomes fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento. Está pertinho mesmo da zona de rebaixamento do Paris Saint-Germain. E você acompanhando esse jogo logo mais, 12h10 ao vivo aqui mesmo no Sport TV. Ele foi o 7º atleta a se apresentar. Teremos ainda o Vitaly Nakonechny, da Ucrânia. E por enquanto o Christian Berk em primeiro com 16,150. O britânico Daniel Kittings em segundo com 15,275. E o chinês, que era um dos favoritos ao ouro, por enquanto na terceira posição com 15,100, o Zhang Hongtao da China. Vamos então à divulgação da nota. Está aí 14,550. Apesar da queda, ele até conseguiu uma 4ª colocação. Ou seja, se não fosse a queda, brigaria por medalha o Philippe Wood. E agora vai ser um belga, né? Que na verdade ficou em 9º lugar, mas está no lugar do Vitaly Nakonechny. O ucraniano não está participando desse aparelho. E agora teremos o Donadoni Troyan, da Bélgica. Também o rosto jovem, né, Lucas? Um ginasta que certamente está vindo aí, assim como os nossos, né? Assim como Jade, Vitor. E é muito importante, né, que os ginastas tenham essa vivência, né, e que comecem cedo. No caso da Jade, com 16 aninhos, ela já está fazendo parte aí de um grupo de feras e conquistando medalhas. E com isso ela vai fazendo o nomezinho dela. E aos poucos, né, sendo cada vez mais respeitada, como é o caso hoje da Daiane, da Laís. Uma pena, ele esbarra com os pés ali na alça do cavalo. Com muita força, né? Até quase se machucou ali, né? E o finalzinho já da série, é uma pena. E olha, falar em Pan-Americano, falar em nova geração, daqui a pouquinho nós teremos um venezuelano que é uma fera, que estará no Brasil, estará no Rio de Janeiro nos Jogos Pan-Americanos, uma fera nas argolas, o Regulo Carmona, ainda da Venezuela. Ele é o favorito, né, nas argolas, que vai ser o próximo aparelho no masculino, ainda hoje, né, esse aparelho no masculino que vai completar esse primeiro dia de competição. Veja aí que no finalzinho da série ele teve aquele deslize, né? Uma pena. Encerrando a participação, já dá para dizer os medalhistas, né? O Christian Berk com ouro, 16,150. A prata com o Daniel Kittings, britânico, 15,275. E o bronze com o chinês Zhang Hongtao. Aí exatamente o momento em que ele esbarra com o pé no corpo do cavalo, perde o equilíbrio e não consegue dar prosseguimento à série. O técnico ficou satisfeito, né? O fato de você ter um atleta entre os 8 melhores, né, numa etapa da Copa do Mundo, ele que realmente ficou bem aborrecido porque outros 2 ginastas já haviam caído, ele poderia ter obtido aí uma classificação melhor. Bom, de qualquer maneira, ele já está no lucro, né? Porque ele foi o 9º colocado e ele só entrou na final porque o Vitaly Nakonechny da Ucrânia desistiu. Você vê aí a pontuação dele, 14,225 na 6ª colocação no geral. E aí o resultado final, medalha de ouro para o Christian Berk. Como é que é a ginástica, né?
porque o Christian Berg foi o 8º na classificatória, ganha ouro agora na final. Daniel Kitchens em segundo, o britânico, e o chinês, que foi o primeiro colocado na classificatória, apenas leva o bronze, o Zhang Hongtao. E teremos daqui a pouquinho a premiação, o pódio, e aí você vê de novo aquelas tesouras altíssimas, né, do Christian Berg, com muita amplitude nos movimentos, e realmente são famosas as tesouras do Christian Berg. É uma superação, eterna superação, né, Lucas? Aí ele que... tamanho é o nível dele, né? Um nível altíssimo do Christian Berg, porque ele ficou em 8º lugar, claro, caiu na classificatória, não tem outra explicação para uma 8ª colocação para ele. E mesmo com a queda, ele se classificou para a final e conseguiu na sequência aí medalha de ouro na final. Foi um dia bom aí para o Christian Berg. Próximo aparelho vai ser exatamente esse, né? As assimétricas do feminino, as crianças estão ali antes se apresentando, daqui a pouquinho as atletas estarão já no aquecimento e vai ser o próximo aparelho que nós vamos acompanhar nessa etapa de Maribor, na Eslovênia, da Copa do Mundo de Ginástica Artística. E como é importante para eles essa apresentação, né? Isso aí tem uma importância fundamental, porque eles são pequenos, hoje ali estão junto com as feras da etapa da Copa do Mundo, estão vendo os ídolos ali de perto, isso é muito importante. Sem dúvida, ídolos mesmo, né? Porque o Christian Berg é um atleta fortíssimo, já ganhou medalhas também em Copas do Mundo de Ginástica Artística, então as crianças já têm um espelho aí do Christian Berg, que acabou ganhando a medalha de ouro no cavalo com alça. Todo mundo já preparado aí para a premiação, que vai acontecer daqui a pouquinho. Tri na koni Tročaj bosta podelila Marjan Kosi, direktor Zavoda za šport Maribor, ter Miran Fišer, predsednik organizacijskega odbora 40. Šalamunovega memoriala. Tretje mesto je s končno oceno. Você vê aí os 3 atletas, o Christian Berg ao centro, ele que ano passado ele ganhou ouro em Stuttgart, na Copa do Mundo de Ginástica. E no último campeonato europeu, aí você vê o Zhang Hongtao, que acabou tendo problema ali no ombro esquerdo, né? Dores no ombro esquerdo, e não fez um bom final de apresentação. Mesmo assim, ele não deixou, não caiu, né? Não sofreu a queda e acabou ficando com o bronze. Aí a prata para o Daniel Kitchens, britânico. Ficou em segundo na classificatória e também em segundo lugar na final. Medalha de prata para ele. E agora vai ser chamado Christian Berg. Christian Berg foi o 4º colocado em Volos na Grécia no último campeonato europeu. Mas vem ganhando realmente medalhas, muitas medalhas em etapas da Copa do Mundo, inclusive medalhas de ouro no cavalo com alça, o húngaro Christian Berg. Vamos ao hino da Hungria.
Muito bem, escutamos o hino nacional da Hungria. Christian Berg, medalha de ouro no cavalo com alça na etapa de Maribor, na Eslovênia. Copa do Mundo de Ginástica Artística, que você está acompanhando ao vivo aqui no Sport TV. Intervalo rapidinho, já já a gente volta com as barras assimétricas no feminino. Sport TV, o canal campeão. Claro, os melhores smartphones com acesso à internet. É a vida na sua mão. Série Mundial Red Bull Air Race. Voando num circuito acrobático contra o tempo, a poucos metros do chão. Só os melhores pilotos do mundo são qualificados para participar. Um contra o outro pelo Campeonato Mundial. 21 de abril, Praia de Botafogo, Rio de Janeiro. Mais uma invenção esportiva da Red Bull. Torcida, novo sabor pimenta mexicana, o salgadinho da torcida brasileira, qualidade Luque. Someone is there waiting for my song. I'm only looking for someone who sings along. Eu vim entregar o pedido. When all my dreams finally reach you. Alguém procura o que você tem. Alguém tem o que você procura. Tudo o que você imaginar, encontre no mercadolivre.com. Sport TV, emissora oficial do Rio 2007. As emoções do futebol 2007 começam já para quem veste esta camisa. A cobertura mais completa dos campeonatos estaduais e do Brasileirão. Os clássicos da sua cidade. Tabela de classificação com resultado e indicação do canal onde os jogos serão transmitidos. E mais um canal especial com 24 horas de futebol. Tudo isso por R$ 49,90 por mês. Assine já o Sócio Premier Futebol Clube e acompanhe todos os lances do seu time do coração. Sport TV, emissora oficial do Rio 2007. Dá uma olhada no meu novo Citroën C3 XTR 1.4. Olha que design. Maravilhoso, né? Você deu uma olhada nesse farol de neblina? Abaixa aqui. Olha essa roda de liga leve. No interior, então, você tem que ver. Não tem problema. Isso. Vem com tudo. Ar, direção, airbag duplo. Você não acredita quanto eu paguei nesse carro? Não, peraí, tem mais ainda. Por isso do motor. Quanto você paga? Entrada mais 36 de R$ 490. Novo C3 XTR com motor 1.4 Flex. Internet no seu Claro, quando e onde você quiser. Estamos de volta ao vivo, direto de Maribor, na Eslovênia, acompanhando a Copa do Mundo de Ginástica Artística. Para você que chegou agora, seja bem-vindo. Estamos ao vivo, aliás, um final de semana de semifinais do Campeonato Paulista. Teremos logo mais o Santos enfrentando o Bragantino. Jogo começando às 6h10, a sequência troca de passes. E nesse domingo tem São Paulo e São Caetano. Bola rolando a partir das 4 da tarde e você acompanhando ao vivo São Paulo e São Caetano. Primeiro jogo da semifinal, da outra semifinal do Campeonato Paulista, né? E logo depois de São Paulo e São Caetano, mais cedo, portanto, no domingo, o troca de passes começando por volta das 6 da tarde, horário de Brasília, falando, claro, muito sobre o Campeonato Paulista e sobre os campeonatos estaduais por todo o Brasil. Teremos aí, com certeza, jogos importantes, decisivos nos estaduais por todo o Brasil nesse final de semana. E você tendo a oportunidade de acompanhar tudo no troca de passes e domingo mais cedo, hein? A partir de 6 da tarde, por volta, né? De 6 da tarde, horário de Brasília. Você vê aí as meninas já no aquecimento das assimétricas. Lembrando que são 4 aparelhos o feminino, né? Então já tivemos o salto e depois teremos agora as assimétricas. E amanhã teremos o solo no feminino e teremos também a trave de equilíbrio.
São os dois aparelhos que teremos amanhã no segundo dia de competição. Você também acompanhando a partir de 9 da manhã, horário de Brasília, né? O segundo dia de competição. E nesse primeiro dia, justamente, nós temos aí as assimétricas. As chinesas tratando de mudar um pouquinho as barras, mudar até a altura. E olha, serão duas chinesas nesse aparelho na final, hein? A Yali, que foi a primeira colocada no geral desse aparelho, e a Bing Han, que foi a quarta colocada. Então a China está com tudo também nas assimétricas, além da Fei Cheng, que já se apresentou hoje e ganhou o ouro no salto. A China vem aí com tudo, eu tenho certeza, Ana Paula, para os Jogos Olímpicos. Claro, disputando uma Olimpíada em casa, a China já é uma potência no esporte, vai ser uma potência maior ainda nos próximos Jogos, né? Sem dúvida, Lucas. E nós temos aí, essas meninas já vêm também, assim como a Fei Cheng, né? Cheng Fei, né? Na verdade, elas são meninas que já são conhecidas há muito tempo. E, sem dúvida alguma, competir dentro de casa é outra coisa, assim como nós agora vamos ter aí o PAN dentro de casa, tudo fica muito mais fácil. Você conta com o fator torcida, né? O fato de estar na própria casa, os aparelhos que as meninas estão acostumadas a competir, isso tudo tem uma influência muito grande. A gente pode observar que esse tempo de aquecimento, ele dura um pouquinho mais. É o único aparelho em que, ao invés de 30 segundos por ginasta, né, no total 3 minutos, as ginastas têm 50 segundos para se apresentar, para aquecer, e no total ficam 5 minutos para todas, justamente porque tem que haver essa adequação do aparelho. Então, uma ajuda a outra, e nesse momento elas perdem um tempo significativo para o aquecimento. Então, é dado um pouquinho mais de tempo para que elas possam se exercitar, porque é muito preocupante, né? Qualquer deslize ali, a menina pode sair voando do aparelho, isso é muito perigoso. Sem dúvida. Você viu que as chinesas estão se aquecendo praticamente juntas, né? E quando elas se aquecem, elas vão rapidinho ali com um spray, né? Para molhar um pouquinho as barras, né? Cada uma gosta do aparelho de uma forma, né? Umas gostam dele um pouco mais seco, e há anos atrás algumas utilizavam a estafa, que é aquela proteção na mão, então era um pouco mais complicado. Hoje a maioria das ginastas fazem o aparelho com a mão sem proteção. Essa barra mais alta que você está vendo fica a 2,30 metros do solo, e a mais baixa fica a 1,50 m, né, do solo. E tem uma abertura entre as barras também que é determinada, ela não pode ficar mais de 1,60 m, se não me engano, de diferença entre as barras, né? A abertura máxima fica em torno, o que é uma coisa boa, porque todas utilizam a barra na mesma abertura. Também uma característica que nós não tínhamos há anos atrás, né? Cada ginasta tinha uma abertura diferente, então perdia-se mais tempo ainda para estar abrindo e fechando o aparelho. Sem dúvida, e as mãos das atletas sofrem com certeza, principalmente aí num aparelho difícil como esse, como são as assimétricas, e cada atleta vai ajeitando do jeito que lhe convier, né? Você vê que nesse aparelho, nas barras assimétricas, as atletas têm que rodar pelas duas barras, né? A barra de baixo e a barra baixa e a barra alta, justamente para completar os exercícios obrigatórios do aparelho, né? Isso, a ginasta tem que trocar no mínimo de 3 vezes da barra, então ela tem que tocar a baixa, a alta e a baixa, ou vice-versa, começa na barra alta, passa para a barra baixa e volta para a barra alta, né? No mínimo, aí ela cumpre a exigência, é uma exigência obrigatória. Olha, e essa aí já vai ser, pelo jeito, já vai ser a primeira atleta a se apresentar, hein? Porque todo mundo já parou de se aquecer, só ela está arrumando as barras agora. Você vê aí as duas chinesas juntas, né? Teremos duas chinesas na final desse aparelho. E a Eniko Korkmaz, da Hungria, que você vê aí já ajeitando